Vou tentar contar aqui a história do bairro aqui nosso bairro Vila Gumercindo. Vou começar em 1950. Tinha um bonde, os bondes grandes, né? E o nosso bonde aqui, que vinha para o nosso bairro, era o bonde Bosque 30, que saía da primeira seção, que hoje é a Praça da Árvore, e vinha até Itaboraí. Aqui em cima era o ponto final aqui, Itaboraí. Antigamente chamava primeira seção porque vinha todos os bondes que vinha lá da Praça João Mendes, vinha até a primeira seção e fazia um balão e retornava. Então ali era o ponto final. Mas para frente tiveram bondes que fizeram novas linhas, que foi até o Jabaquara, né? E o bonde Bosque, nesse tempo, 1950, por aí, nos anos 50, até antes, ele saía da primeira seção, que era a Praça da Árvore, e vinha até Itaboraí. E nesse percurso tinha dois desvios. Um era tinha o Cine Estrela naquela época, o cinema Cine Estrela, para frente tinha uma fábrica de cerveja ali, não era fábrica, era um depósito da Brahma. Então na frente da Brahma tinha um desvio e na frente do colégio, no Grupo Princesa Isabel tinha outro desvio do bonde, porque era uma linha só. Então quando eram dois bondes que circulavam, quando um ia, o outro tinha que sair para o desvio para o outro poder passar. Então o bonde saía da primeira seção, da Praça da Árvore, descia a Avenida Bosque, passava em frente da Igreja Santa Terezinha. Naquela época só tinha a Igreja Santa Terezinha no bairro. A gente não tinha a Sagrada Família do Jardim de Saúde e nem tinha a Igreja São Francisco de Sales. E todo mundo que morava no Jardim e quem morava na Vila Gumercindo, todo mundo ia na missa da Santa Terezinha. A gente ia, a molecada, a meninada toda, as meninas, os meninos, os pais, iam a pé, era uma festa. A gente ia a pé até a Santa Terezinha para assistir a missa todos os domingos, né? E descendo o bonde, quando passava em frente a Santa Terezinha, ele chegava numa curva que era na Avenida Bosque com a Ibirarema. Nessa curva era muito fechada e o bonde, quando descia, podia até descarrilhar às vezes, né? E ali teve vários acidentes. E eu lembro uma vez, a gente era criança, foi um caminhão de bebidas, vendia bebidas que viraram lá, não sei se era cachaça, o que era, e trombou, não sei com o que, se foi com o bonde, e aquilo espalha todas aquelas garrafas pela avenida toda, e o motorista e o seu ajudante, o motorista ficou sem a face. Foi cortada a parte da face dele, se via só a parte de trás do cabelo dele, o crânio, e não tinha face. E o ajudante perdeu um tampão, ficou o tampão da cabeça, da testa para cima, ele não tinha nada, ele só tinha da cabeça para baixo. Branco, sem sangue, tudo ali, e as criançadas viram tudo aquelas coisas. E teve vários outros acidentes que teve ali, né? E ali tinha um bar na esquina, famoso, tinha muita briga também na época dos anos 50, né? Não sei se era o nome do cara, era Vasco, não lembro bem como que era o nome do cara, que era famoso ali. Ali era uma barra pesada, né, nos anos 50, né? Bom, então o bonde descia e entraram na Ibirarema. Ibirarema, hoje, onde tem o Extra ali, com a Abraão de Moraes, ali tem aquele extrinha ali. O bonde passava e ia até o Grupo Escolar Princesa Isabel. Nesse trecho, quando chovia, ali no rio Ipiranga, transbordava. Então o pessoal vinha do bonde até na Curva da Morte, depois descia a pé e vinha e subia em cima de um caminhão, de uma coisa assim, ou de um barco, para atravessar, para chegar lá do outro lado, lá onde estava a Princesa Isabel. Isso daí aconteceu várias vezes. Tem até foto no Facebook registrando essas datas aí. Eu, com a minha mãe, passei por aí várias vezes também, pegando caminhão, sei lá, para atravessar esse pedaço. Então o bonde descia, quando chegava na frente da Princesa Isabel, ele saía para o desvio e ficava do lado no desvio, e a outra linha vinha lá de cima, aguardando o bonde que estava lá em cima, que estava voltando para os passageiros. Quando esse bonde voltava, o que estava no lado do desvio subia no trilho e ia embora até chegar no ponto final. Chegando no ponto final, o motorneiro que dirigia o bonde, chamava motorneiro, e tinha o cobrador. O motorneiro, ele pegava uma carretilha, ia no fio, até no fio lá em cima, era uma barra de ferro grande, e tinha a carretilha que rodava no fio,
por onde o bonde andava, porque ele era elétrico, né? Então ele virava a carretilha ao contrário para poder voltar, e onde estava o torneiro ele tirava as alavancas lá que viravam o bonde. Conforme ele virava a alavanca, ele tinha velocidade, a velocidade dele máxima era 8, né? Então ele tirava essa, ele passava, ia na parte de trás que tinha todo aquele maquinário que era só encaixar de novo para ele voltar de novo para a Praça da Árvore, a primeira sessão. Esse era o bonde do Bosque. E a gente morava aqui e no bairro morava várias pessoas que trabalhavam na CMTC. Meu pai era fiscal de bonde, a chapa dele era 12. Tinha 48, aliás, 12 era o fiscal que morava naquela rua ali, que desce da Dom Bernardo, que vai sair lá na... eu não lembro agora o nome da rua agora, me faltou na memória. Mas é a rua que sai da Dom Bernardo Nogueira, onde passa o ônibus hoje, que vai até a Avenida Bosque, lá embaixo, vai ser lá no Jardim do Bosque, é essa rua aí, né? Então ali que morava um fiscal, que era o Chapa 12, era muito conhecido no bairro, era amigo do meu pai também, que era o Moura, chamado de Moura. Na frente, na Dom Bernardo, ali tinha, hoje onde tem os sobradinhos ali era um quintalzão, era cercado, e tinha um caminho que saía por trás, que ia sair lá embaixo, andou Antônio Barradas, né? Antônio Barradas, que é a rua onde tinha a fábrica da Stevenson, se eu não me engano. Tem a Barrada e tem a Barreiro, né? Eu sempre troco Barradas com Barreiros, né? Então é isso que é a Barradas. Então tinha um caminho que saía da Dom Bernardo Nogueira e era tudo cheio de cipreste. No bairro tinha muita cipreste, né? Esse bairro aqui morava muito alemães e portugueses, né? Italianos também. E muitas casas aqui do bairro eram de alemães. Todas essas casas que você por aí que tem que nem um negocinho de telha assim em cima, um terracinho também, umas telhas onduladas assim antigas, eram dos alemães. São casas dos alemães. E esse caminho a gente passava por trás, passava atrás dali, morava a Maria Aparecida dos Anjos, Mariazinha, morava ali, a gente passava por trás e tinha outro caminho que seguia, e por trás, nesse mesmo caminho, fazia um V, que ia para o lado do Ipiranga, né? Tinha um caminho que vinha por aqui e outro que ia para lá, no sentido Ipiranga, né? Do Alto de Ipiranga, que ia sair lá na Pedralha, lá no fim da Dom Bernardo com a Pedralha, nesse caminho. Então quem estava aqui embaixo no Dom Bernardo Nogueira, ele não ia pela rua, porque dava muita volta, então ele cortava pelo caminho, que saía ali da Dom Antônio Barreiros, com a Pedro Leitão, o caminho saía ali. Tinha as casas, então o caminho saía da Pedro Leitão, ia sair na Barradas, e na Barradas tinha esse caminho que ia até lá, na esquina da Dom Bernardo Nogueira, era tudo mato, né? Matinho baixo assim, né? Tinha poucas casas. E dali você seguia pela Pedrada e ia sair aonde hoje tem ali um restaurante italiano, né? Ali chamava o Carbono, vendia de tudo. Vendia inclusive veneno para rato. Teve um cidadão lá que comprou fumicida tatu nesse lugar e veio se suicidar. Ele morava na Dom Bernardo Nogueira, né? Além disso, descendo a Dom Bernardo Nogueira, onde eu morava, ali tinha as pessoas que moravam ali. Quem morava ali era o seu Benedito Finotti. Aí tinha os filhos, João Joca, Paulinho, o Ney, Didi. Eram vários irmãos, né? Eu não quero ficar citando nomes aqui, que eu posso esquecer o nome de todos. São vários irmãos, o Paulinho, o Jojoca, né? A Ninha, que era filha, tinha Odete. Morava ali, eram os moradores antigos ali do bairro, né? Depois em frente, descendo mais em frente, do lado da esquina da Dom Bernardo com a Antônio Barreiros, ali na frente tinha um campinho de futebol, que a molecada jogava bola, né?
nessa época eles jogavam bola ali, né? Treinava, era um campinho pequeno que eles jogavam bola. E na esquina da Dom Bernardo com a Antônio Barreiros, tinha outro caminho que seguia, ia reto, beirando o campo, ia sair na Dom Pedro Sardinha, acho que é Sardinha, lá embaixo, com a Pedro Leitão. Tinha esse caminho que ia para lá. Para quem fosse, como se fosse para a igreja de São Francisco de Sales, que não tinha ainda, aí não tinha. E depois sair na Pedro Leitão, e dentro da Pedro Leitão, lá na esquina, lá onde hoje tem o Francesc, lá o grupo escolar Francesc, ali era um caminho, passava e descia onde tem esses prédios hoje lá, ia sair lá embaixo, quase na igreja lá, na esquina da Vigário Albernaz. Então esses caminhos que existiam, né? Seguindo, falando em mais caminho, tinha outro caminho que você seguia, se passava pela, vamos supor, você vinha pela o grupo Princesa Isabel, vamos supor, vamos vir de lá, você vinha vindo para Princesa Isabel, você vinha seguindo esse caminho, beirando o rio, e vinha embora. Quando chegava na Dom Bernardo Nogueira, você seguia, esse caminho continuava, chegava na Vigário Albernaz, onde tem a praça hoje, né? Essa praça que tem lá hoje, ali era um caminho, continuava, ia sair quase na Rua da Feira, de Sexta-feira, ali que tem a Rua de Sexta-feira, e seguia do lado esquerdo, era o rio, e a gente tinha que pular. Esse rio, ele era fundo, bem alto, e os barrancos, ele era estreito, e lá passava a água do rio, era limpinha, tinha peixe, tudo, né? E a gente pulava, isso vinha correndo e saltava para ir do outro lado, para ir no campo de futebol que tinha lá, que era o campo do Cruzeiro, tinha o campo do Cruzeiro ali. Tinha vários campos, ali tinha várias chácaras, né? E seguindo esse caminho ainda a gente seguia, então a gente ia sentido como fosse lá para o Alto de Ipiranga, tinha um caminho e passava no fundo das chácaras, aqui, era a divisa das chácaras, a gente passava por ali. E tinha um lugar que a gente ia lá nadar, a gente chamava de Calabinho. Falou, vamos nadar no Calabinho, que era o Clabim, né? Hoje, que é o Clabim, que tem a favela lá da Vergueiro, tinha a favela da Vergueiro, e lá também tinha um campo, o Sporting, a gente ia jogar bola lá também, que era o pessoal lá da favela, né? E tinha a Portuguesinha, tinha vários campos, né? E do lado de cá tinha o Corintinha, tinha o Princesa, do outro lado o oposto, né? Então a gente ia nadar nesse calabinho, a molecada ia nadar no calabinho, né? Voltava, e para passar nesse calabinho lá, tinha que passar na chácara de um camarada lá, não sei se era português, e ele tinha bronca da molecada e ele dava a tira do sal, e a gente tinha medo, a gente passava de fina para não levar a tira do sal, nadava, voltava. Então eu estou falando mais ou menos dos caminhos que tinha na Vila Gumercindo, né? O time de futebol na Dom Bernardo Nogueira era a Flor do Bosque, descendo ali embaixo tinha a Flor do Bosque, em frente desse bar que tinha ali, hoje tem uns prédios, né? Que é do lado do grupo escolar, onde tem aqueles prédios, o grupo escolar da Dom Bernardo Nogueira, ali era um bar, e a molecada vinha lá, então a gente descia, a gente ia lá comprar doce, tomava leite. Naquela época a gente tomava leite, chegava no balcão, pedia um copo de leite. Ele colocava o copo de leite, que era pequeno, assim, não era grande como um copo de leite, e a gente tomava aquele leite, que a gente lia o Gibi do Fantasma, o homem que andava, tinha uma revista de quadrinhos, e o fantasma tomava leite. Então a molecada queria imitar o fantasma, ia lá, comprava leite, tomava leite, né? Então era um bom exemplo, em vez de tomar bebida alcoólica, né? Então o pessoal tomava o leite, né? Ali, e ali o bar chamava Flor do Bosque, por causa disso que teve o time, que era o Flor do Bosque, e na frente tinha a sede, que descia assim, era uma baixada, e ali tinha a sede do Flor do Bosque, tinha muita taça, ali faziam uns bailinhos e tal, era um encontro do pessoal ali do bairro, era naquela época. Depois, futuramente, ele virou uma fábrica de esmalte, né? E hoje construíram o prédio ali, tinha o Gamba era o presidente do Flor do Bosque. No Flor do Bosque tinha o Tiãozinho, que jogava, o Tiãozinho Finotti, tinha o Monzac, tinha o Rubão, tinha o Paulo, o Rubão, que era irmão do Nego, que era um moleque que andava junto, que era um moleque bem maior do que a gente,
ele chamava ele de nego, né? Ele era bem mais forte que a molecada, a gente era menor, sei lá, a gente tinha 10, ele tinha 13, ele era grandão. E ele queria mandar na molecada lá, mas eu nunca baixei a cabeça com ele não, ele dava uma de forte, mas ele me respeitava no pedaço ali. Então tinha o Rubão, tinha o Paulo, o Rubão, Paulo, o Beto, era tudo irmão do Nego. E todos eles jogavam bola no Flor do Bosque. E tinha o Barbosinha, que era goleiro, era um ótimo goleiro do Flor do Bosque. Esse Barbosa, se eu não me engano, ele jogou no Palmeiras, ele foi goleiro do Palmeiras, o Barbosinha. O cara compridão, andava tudo na ginga, era um cara, gente boa. Depois ele passou no time do Granadeiros, que era no ponto final ali da Jussara ali. Tinha o Granadeiros, ele passou a jogar bola no Granadeiros, né? E o pessoal daqui da vila também ia jogar no Granadeiros, que tinha acabado o Flor do Bosque. E o Flor do Bosque a gente sempre saía com eles, ia pegar um caminhão, eles alugavam um caminhão, e a gente ia fazendo batucada para ir no time do adversário para jogar bola, e a molecada toda ia ali. Então tinha o Tico, tinha o João, filho da Lola, o Joãozinho, filho da Dona Aparecida, o Pedrinho, o Toninho Dedão, que a gente jogava a bola em frente, que era o filho do senhor Joaquim, o Adalto, o Zezinho, irmão da Ana, o Degas. Tinha tanta gente. Se eu for marcar, eu lembro de todos, mas no momento, quando eu estou falando improviso aqui, eu posso ser que eu não lembro desse pessoal, né? Então, isso foi naquela fase que o bairro estava crescendo ainda, e a gente estudava no Princesa Isabel, eu descia, passava para cá do Dió, para ir no grupo escolar Princesa Isabel, e todo mundo, esse pessoalzinho que está aí, que eu falei, o Tico, todo esse pessoal, estudava no Princesa Isabel. Tinha o Demar, o Jurandir, o Tony lá de baixo. Nossa, era tanta gente, né? O Tibé, que era amigo nosso lá, o Gordo, né?